AgroPlus, o seu podcast do agro. Mais uma vez, né, Rui, estamos aí com satisfação, com a missão de comunicar melhor o agronegócio. Estaremos debatendo, conversando sobre um tema extremamente importante, Rui, que é comércio exterior. Estamos conectando aí de forma remota, online, com um conhecido, um parceiro, uma grande figura na questão do comércio exterior, que representa uma federação bastante importante aqui no Brasil. E tenho certeza que você, ouvinte, entusiasta do agronegócio, receberá bastante informações estratégicas para suas tomadas de decisões, também para você entender um pouco melhor a importância que tem o Brasil no mercado externo e também, né, desenvolver então conhecimentos e informações efetivas, né, Rui, que esse também tem um ponto central do AgroPlus Podcast. Já convidamos você a seguir o nosso canal no @AgroPlus Podcast, ativa o sininho, que teremos então, a partir de agora, cada vez mais a importância do agronegócio brasileiro e para o mundo. Rui. Bom, primeiramente quero agradecer a disponibilidade do nosso convidado, né, Wilton Lima, e aproveitando o momento, já pedir que você se apresente ao nosso público, né, fala um pouquinho da tua história para o pessoal ter uma ideia um pouquinho do que você trabalha. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, eu agradeço a AgroPlus por me convidar e participar aí desse debate que é de grande relevância hoje ao mundo do agronegócio. Meu nome é Wilton Lima, eu nasci em Porto Velho, Rondônia, e moro no Rio de Janeiro há muitos anos, né? E sou vice-presidente da Federação do Conselho do Agronegócio há 12 anos. Estou na Federação há muito tempo também, passei por vários conselhos, e atualmente eu estou aqui em Roraima há 2 anos, né? Eu tenho uma empresa chamada Agropecuária, nós fazemos melhoramento genético, criamos touros de raça de alta performance, e estou aqui no mercado de Roraima para vender o sêmen para melhoramento genético. Muito bem. Né, Rui? Gratidão para nós do podcast poder conversar com você, Wilton, e que representa, né, o Conselho do Agronegócio na Federação das Câmaras de Comércio Exterior, ligado aí a Roraima. A gente acompanha, para os ouvintes também que possam acompanhar nas redes sociais a federação, a FCCE, que é a Federação então das Câmaras de Comércio Exterior, que é uma organização privada que está ligada sempre, né, Wilton, a estas questões de relações internacionais. A gente acompanha, né, toda a equipe de vocês lá da federação, desde a presidência até os conselhos, os diretores, a grande importância que tem a recepção de vocês com esses países, né, China, México, Holanda, enfim, entre outros países da Europa, Estados Unidos. Então a gente vai trazer também um olhar nesse sentido, né, Rui, da importância que tem o posicionamento brasileiro em relação, né, ao mundo. A gente ouve falar muito, as pessoas vinculadas ao agronegócio, de que o Brasil é o celeiro e será o celeiro do agronegócio mundial. Então se ouve falar muito também que a cada 5, né, pratos de comida, a relação, né, de 1 que o Brasil produz para essa responsabilidade de segurança alimentar é bastante importante. A gente vai trazer algumas perguntas aí para você, né, dialogar conosco e com os nossos ouvintes, voltada à tua percepção, à tua experiência, aquilo que a gente acompanha, que você participa de diversos eventos, até na sequência tem um, né, esteve em outro ontem. Então essa dinâmica, Wilton, que você também nos traga hoje no nosso podcast, AgroPlus, para que os ouvintes entendam a importância que tem o network, né, os contatos, a comunicação, que a exportação também não é uma relação tão simples, existem todas as diretrizes, as normativas que o próprio governo, né, tem ministério para isso, mas o mercado privado ele se organiza e também faz acontecer, né, essas relações que tendem a trazer o quê? Desenvolvimento, novos negócios e oportunidades, né, Rui? Nesse sentido, Wilton, o Brasil tem batido recorde sobre recorde em termos de produção e exportação, né? Não só nas cadeias de grãos, como na proteína animal. E nesse sentido, nós
de alguma maneira, nós estamos ocupando espaços que já foram de outros países, né? E como é que você vê a percepção dos mercados externos com relação aos nossos produtos? Você está no bioma Amazonas, né? Onde que tem toda uma pressão ambientalista para que deixe de produzir, ou enfim, corte o desmatamento zero, por exemplo, né? Que a gente sabe que a nossa legislação permite 20% de uso da terra e 80% de preservação, e de certa maneira até ele é contra essa normativa do governo de querer o desmatamento zero. Como é que você percebe e vê um ponto de equilíbrio entre a questão comercial, a questão de sobrevivência do povo local, né, com essa legislação e essa pressão com relação a desde gases de efeito estufa, desmatamento zero como um todo? Boa pergunta, obrigado aí por fazer essa pergunta. Veja bem, hoje o Brasil, todo mundo tem um olhar muito especial no Brasil em virtude nós temos grande extensão de terra, né? Então, nós temos que ter muita consciência em relação a quando falamos de desmatamento. Essa sustentabilidade que nós estamos hoje trabalhando é importante para o equilíbrio, né? Aqui na Amazônia é um estado novo e uma região que ainda tem muito a se fazer, né? E a preocupação com o meio ambiente é importante. Então, o governo tem adotado política para recuperar as áreas degradadas, né? Mas eu vejo que nós hoje temos o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, né? As grandes regiões produtoras, que é importante, né? Para a produção. Agora, em relação ao desmatamento, nós estamos trabalhando isso com muita cautela. O mundo inteiro está ajudando, né? Porque em relação à Amazônia, que é um grande pulmão, todo mundo sabe disso, do mundo, né? Isso vai ajudar muito com o equilíbrio do clima, que a gente tem visto aí todos os dias, a real situação que acontece. As altas temperaturas, chuvas, está um desequilíbrio muito grande no clima. Isso em virtude, no passado, que às vezes talvez nós tenhamos um olhar, não estava entendendo como se ia repercutir no futuro, e nós estamos vendo que hoje o futuro chegou e a gente tem acompanhado essas desordens. Então nós temos que adotar hoje medidas de cautela, procedimentos, conduta, senão amanhã os nossos netos vão receber um país muito pior que está hoje. Agora, eu penso o seguinte, o Brasil é um grande celeiro mundial. Você vê que a China, né, e outros países, nós exportamos muito para esses países e mais da metade da nossa produção é exportada, né? Isso nos permite que nós temos também que entender que as novas tecnologias, né, de melhoramento pode favorecer e diminuir esse desequilíbrio na área ambiental. Legal. E de alguma maneira a Câmara de Comércio Exterior tem algum hoje trabalho efetivo em termos de marketing, né? Em termos de esclarecimento, porque o que nós que somos do ramo, somos do agro, a gente percebe que existe muita desinformação, né? Existem informações meio que contraditórias, enfim, né? E nesse sentido, existe um trabalho mais específico da Câmara Setorial? Bem, a nossa Federação da Ação de Comércio Exterior, nós trabalhamos em conjunto, né, com as embaixadas, com as câmaras também. Quando as embaixadas abrem as câmaras para comércios bilaterais, nós apoiamos na federação, né? Nós recebemos as câmaras de comércio. Então, essa área de sustentabilidade, nós trabalhamos muito com relação aqui dentro do Brasil para ter essa sustentabilidade, que os países também ficam de olho
nesse sentido, né? Porque nós temos uma extensão muito grande e temos também essa especial Amazônia que todo mundo pode se beneficiar dela. Muito bem. Puxando um gancho, Vilton, nessa questão sustentável que já estamos pautando, e o ouvinte já está habituado, né? Aquele que é novo aqui, a gente já tem gratidão, né, Rui, pela audiência, mas desde o início o nosso AgroPlus Podcast, já convidamos mais uma vez você a nos seguir e a ativar o sininho no YouTube. Nós temos uma grande missão de transmitir, de fato, a potência sustentável que é o Brasil. Entre outros entrevistados, Vilton, colocaram aqui em pautas que o Brasil ele é uma potência ambiental, uma potência em produção, em ascensão, em crescimento, né, obviamente, com todos esses números que acompanhamos e de forma efetiva nos demonstram. E também nós somos, né, Rui, uma potência em desenvolvimento que está aí sendo muito visada no mundo, no sentido de que a grande importância de nós colocarmos na mesa, na contratação, recebendo países para checar os nossos manejos sustentáveis, muitas vezes isso não é chegado na população. Então o nosso podcast ele tem também esse desejo de transmitir, de fato, o que acontece, qual que é a nossa posição ambiental aqui no Brasil, frente também às relações internacionais, visto a toda essa nossa potencialidade energética em produção, né, essa questão alimentar da segurança, a importância que tem o Brasil nesse cenário. Então, geralmente, o produtor rural brasileiro, falando um pouco mais diretamente ao campo, quando nós falamos em questões ambientais há tempos atrás, desde o início do Cadastro Ambiental Rural, o Código Florestal, e todo o resultado agora que se fala muito em ESG, questões de crédito carbono, o mundo inteiro falando sobre isso, enfim. E nós estávamos num evento, né, Rui, nesta semana do Rio Grande do Sul, chamado Duas Safras, incentivando um pouco mais, né, a nossa cultura de inverno. Então, nesse aspecto, se vêem bastante esses indicadores, que o Rio Grande do Sul ele tem uma grande potencialidade, que é a fixação de carbono, né, o Centro-Oeste ele tem um grande potencial de escala produtiva, né, a região do Mato Piba, aí, onde você conhece, tem, né, também um olhar mais direto ao norte, acompanhando a Amazônia também nesse aspecto, a grande possibilidade de ascensão, de crescimento de escala mundial, porque se falarmos hoje que colhemos, né, 320 milhões de toneladas de grãos na safra encerrada agora 23, já, né, relatório, né, Rui, divulgado pela Conab, nós tínhamos que uma meta até estipulada e analisada pela FAO e pela Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil, de que nós teríamos um alcance de 300 milhões de toneladas, né, em 2025. Então nós atingimos 320 agora em 2023. Então isso prova para nós, né, Vilton, que nós temos um potencial extremamente alto de escala de produtividade. Vocês aí que estão diretamente ligados em algumas ligações com, entrando um pouco na questão número 2, né, a China. Então eu queria que você trouxesse um pouco para nós sobre essa relação com os chineses. Ele é um dos nossos principais compradores, né, Rui? Temos aí uma concentração muito grande nesse cliente e a gente acompanhou aí no site da federação que nos últimos dias, né, a presidência aí esteve também, você participou também em parte do evento. Como é que está sendo assim a visão do chinês quando ele vem para cá, o que ele acompanha, o que ele checa, A gente sabe que toda essa cláusula ambiental numa contratação de exportação e tudo mais, ela é bastante pesada, né? Então, geralmente tem aditivos. Então, nos traz aí um pouco dessa rotina que você acompanha nesse dia a dia, né, da visão desses grandes países, principalmente da Ásia, quando eles vêm e botam os seus pés aqui no solo brasileiro, né, para falar de negócios. Bem, nós da federação, né, nós temos um bom relacionamento com o consulado chinês, que está também aqui no Rio de Janeiro. E o nosso presidente e o vice-presidente são muito amigos do cônsul geral hoje, né? Então, nós, com relação à China, a China tem grandes projetos para o Brasil. Mas, com relação à produção, é claro que nós somos especialistas em bater recorde. Só que o nosso problema hoje é a logística, enfim. As coisas têm que ser tudo bem programado, porque se você aumenta a produtividade, você tem um problema depois para escoar essa produção, né?
Então, não é tão fácil assim. Você trabalha hoje, nós temos que pautar hoje para a sustentabilidade e trabalhar de uma maneira que as coisas sejam todas casadas. Não adianta nós não tivermos os portos, tiverem esse gargalo, né, como eu vejo aqui, por exemplo, o produtor produz, na hora de vai escoar a produção, fica uma semana para descarregar uma carreta nos silos. Depois as estradas, algumas estradas é muito ruim. O acesso da fazenda até o silo é outra dificuldade. Quando sai do silo para o porto é outra dificuldade. Então, nós temos que ter... Tá certo, o governo tem feito investimento, mas não é suficiente, porque quando você quer aumentar a sua produtividade, nós temos que também verificar outros fatores que vão inserir na produtividade. A tecnologia é importante, as áreas são importantes, o clima é importante, a logística é importante, né? O time é importante, o câmbio é importante. Então, esses fatores são importantes. Quando o chinês vem para cá, ele também analisa tudo isso. Ele vai querer compra, quer pagar um preço especial, mas depois nós não temos essa dinâmica que tem em outros países, né? E os chineses são muito agressivos, ele pode comprar o que ele quiser. Só que nós temos as nossas limitações. Você vê, hoje o milho teve aí excesso de milho, não tinha armazenamento adequado para toda a produção. Então isso atrapalha um pouco, não é? Nós temos que fazer o nosso dever de casa, que ainda falta muito ainda. Nós temos que aprender muito com isso. Wilton, e pegando um gancho nessa tua linha de raciocínio, tu tem percebido a questão de interesse por exemplo, de governos externos, em especial a China, né, que tem muito recurso no sentido de investimentos em infraestrutura, né, como você comentou, portos, estradas privatizados, né, e eles porque a gente sabe que o nosso governo tem muita limitação em termos de financiamento, né, em termos financeiros, melhor dizendo. E em contrapartida, né, outros players, né, jogadores desse mercado, não, né? Você percebe interesse deles em vir investir em infraestrutura aqui no Brasil? Sim, os chineses têm muito interesse, né? Você vê que tem aí projetos que ligam o Sudeste ao Norte, passando para o escoamento do porto, para diminuir o tempo. Quer dizer, tem estudos, né, de grandes projetos aqui no Brasil. Mas nós temos, a nossa política também tem que colaborar com muitas coisas, né? Então isso está faltando um pouco ainda esse ajuste para tornar realidade determinados projetos. Muito bem, nessa linha, Wilton, nós estivemos com uma presença de participação numa visita técnica em 2018 no Porto do Paranaguá, que é um dos principais portos da América Latina, pensando em escoamento de safra rural, né, aqui no Brasil. Como você cita, a grande deficiência logística de infraestrutura no Brasil, ela é bastante evidente, né? Então, trazendo mais um indicador que eu gosto de falar, tanto para os meus alunos, clientes e comunidade em geral, de que no ano de 2005, quando eu estava nos bancos acadêmicos de uma especialização na área rural, aí veio um professor com bastante currículo, enfim, né, que viajou o mundo, enfim, e ele nos trouxe a seguinte frase lá naquela data, né, em 2005, que o Brasil ele precisaria dobrar a produção até 2050, porque nós teríamos um problema, né, bastante grave de segurança e abastecimento alimentar. Então, o que acontece? Estamos em 2023, aí buscando algumas estatísticas, hein, Rui? Lá naquela data, em 2005, o Brasil produzia aproximadamente aí 118, 120 milhões de toneladas. E a gente citou agora há pouco tempo atrás, né, que o ano de 2023 nós fechamos em 320 milhões de toneladas todos os grãos, né, Rui? Para que o nosso ouvinte entenda um pouco melhor, né? A gente sabe que a nossa principal commodity é soja, a principal commodity americana é milho. Então, trazendo um pouco esse número, se lá na época era 120 milhões, em 2005, e o professor, com toda a sua experiência, seu conhecimento daquele cenário, daquele momento, o Brasil necessitava dobrar a sua produtividade até 2050. Então, nós já dobramos há muito tempo e não estamos em 2050. Então, muito disso, né, Wilton e Rui, prezados ouvintes,
do AgroPlus Podcast, o Brasil ele tem essa posição, conforme a gente citou antes da pergunta que veio, a questão da logística, né? É bastante importante nós refletirmos sobre isso, porque vocês sabem muito bem que envolve poder público, poder privado, investimento externo, licenciamento ambiental. Né, Wilton, uma pauta muito delicada. Então, às vezes, quando vocês recebem aí, desembarca do avião lá uma comitiva e vocês recebem o pessoal, né, às vezes um país mais desenvolvido, com um orçamento mais adequado, ou até a Europa, né, Rui, com uma infraestrutura já há muitos anos organizada, os Estados Unidos com uma ferrovia fantástica nesse aspecto modal deles lá, fluvial também. Então, parece que, penso eu, né, chegam outros, né, delegações, outras pessoas profissionais, chegam aqui. Mas se o Brasil está desse jeito, não anda, o que acontece? Qual que é o dificultador? Né? Então nós temos um grande potencial de fazer, produzir, e chegamos nesse gargalo aí que depende então, de várias e dezenas de variáveis. Né? Então nesse aspecto, queria que tu trouxesse também para fechar esse ponto das relações com esse principal, né, player, que é a China, né? Ele querendo se colocar à disposição tanto com investimentos, enfim. Então lá no Porto de Paranaguá, em 2018, aconteceu então que, né, desde o software, né, os atracadores, então eles assumiram a concessão lá, né, logo no final de 2018 a China assumiu, empresas, né, grupos chineses, da operação Porto de Paranaguá, o qual hoje o governo estadual do Paraná detém, né, então a posse, enfim, ele trabalha hoje com uma receita, uma renda de tarifas lá, vamos dizer assim, como se fosse um pedágio. Então, para nós, a gente percebe que isso não é tão estratégico. O chinês ele vem se adonando, né? O gaúcho fala um pouco essa expressão, né? Como que você percebe isso, essa sede, né, Rui, de investir no Brasil, China, e os nossos dificultadores de processos, fluxos, né, normativas, política nesse sentido? Bem, os chineses têm grande expertise, né? Eu conheço, já fui várias vezes na China, Hong Kong, né, onde tem esportes. Só que eles também querem se beneficiar com a oportunidade que encontram no Brasil. Então, em relação à logística, nós éramos, o Brasil, um dos mais caros para movimentar um contêiner. Então, você vê, Roterdã, eu recebi uma época que vieram toda a comitiva de Roterdã no Porto para o Brasil. E fizeram uma análise aqui. Então, o nosso porto naquela época ainda era muito deficitário e continua deficitário. Em relação a isso, quer dizer, falta gestão, né? Tem uma política saudável e bem administrada para movimentar esses portos. E, claro, tem membros da federação lá, né, que já estão bem avançados nos estudos. Mas ainda, por exemplo, o nosso país é muito engessado em relação a essa estrutura. Porque se os chineses, eles lentamente estão administrando alguns portos, né, inclusive aqui no Brasil, é porque eles estão vendo que é uma grande oportunidade. Então, eles também, a margem de lucro dele está aumentando, porque nós estamos permitindo isso. Porque o Brasil, se melhorar a parte logística dos portos, automaticamente aumenta o escoamento da produção. E hoje, a gente percebe que para chegar até o porto, ainda tem grandes entraves até o porto. Então, não é tão fácil assim, mas é claro que existe uma grande oportunidade ali para os chineses, que eles também têm interesse. Ele hoje compra a maior parte da nossa produção, eles também querem melhorar esse potencial. Porque se a gente tiver uma logística boa, nossa capacidade de produção, unindo a tecnologia, vai aumentar muito, né? Por exemplo, com políticas de sustentabilidade corretas, né, nós temos grandes áreas que ainda não foram nem plantadas. Ainda falta ainda. Por exemplo, a pecuária, que está cada vez mais crescendo, com boas pastagens, a tendência é aumentar. O Brasil tem grandes áreas ainda aqui na Amazônia, por exemplo. A Roraima passou de 20 mil para 100 mil e vai chegar a 200 mil daqui nos próximos anos. E nós temos agora, você vê, aqui existe uma estrada que se fala há 50 anos, que Boa Vista, né, Roraima, a Georgetown. Essa estrada agora estão novamente reabrindo a estrada. É uma construtora brasileira, tá, com
Os goianenses estão fazendo a estrada novamente, porque são 450 quilômetros só, de Boa Vista, de Letem a Georgetown. Isso vai permitir que a produção do norte escoa, né? Porque, em virtude disso, aqui planta, mas quando vai escoar para Manaus, né, a margem, a estrada é péssima, o frete é caro, enfim, a logística acaba sendo aumentando o preço da soja e viabilizando tudo isso. Então, os chineses, eles estão de olho em tudo. Agora, nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós não estamos fazendo, apenas ficamos no papel há anos e as nossas decisões são muito lentas. Wilton, nesse sentido, eu pessoalmente não tenho nada contra as parcerias público-privadas, né? E seja feita com chinês, seja feita com americanos, seja quem for, até porque se um dia eles quiserem ir embora, eles não vão levar para a China uma rodovia, uma ferrovia, ou muito menos um porto, né? Ele vai ficar aqui. O ponto é que nós temos que melhorar muito essa questão, então, de infraestrutura, né? Esse ano mesmo em soja, nós deixamos no mínimo R$20, né, na mesa em função de gargalo, né, de prêmios negativos de exportação, né, enfim, graças à nossa própria incompetência, né, excesso de produção, não ter armazém, não ter logística rápida de escoamento, né, mas enfim, são coisas que em algum momento vão ter que ser resolvidas. Mas uma coisa que eu acho que você tem expertise em relação a questão de proteína animal, né, gado em especial, a questão rastreabilidade, né, que está indo também cada vez mais para grãos, né, mas a gente sabe a cadeia do grão é um pouco mais longa do que a cadeia da proteína animal, né. Como tá andando essa questão do mercado europeu, né, e o mercado chinês, né, como é que eles estão vendo essa questão de rastreabilidade? A rastreabilidade é uma coisa muito importante, né? Porque no passado a gente não tinha essa percepção. Hoje o mundo está muito conectado, automatizado, tecnológico, e a rastreabilidade é uma coisa que hoje é muito importante. Nós temos que saber o que nós estamos comendo, né? Então tem alguns lugares ainda não tem rastreabilidade, a gente observa muito isso. Por exemplo, o Rio Grande do Sul já está muito avançado nesse tema da rastreabilidade. E claro, quando um cliente internacional quer comprar uma carne, a primeira coisa que ele pergunta é se está tudo rastreado, porque só dessa maneira se permite um melhor controle, né, do produto, né? Quando eles estão recebendo carnes, onde vem a carne, qual é a fazenda, qual é a área, como é que foi o frigorífico, isso permite. O problema é que essa tecnologia, todo esse sistema ainda, se torna um pouco caro hoje para o mercado brasileiro. As tecnologias são maravilhosas, né? Mas ainda são inacessíveis por alguns produtores, por algumas pessoas que precisam disso. Se a tendência é diminuir o valor de tudo isso, é claro que nós vamos ter uma maior cobertura total da rastreabilidade no mercado brasileiro. Muito bem. Nesse sentido, né, Rui, Wilton e prezados telespectadores, já identificamos aqui, estamos entrevistando então o senhor Wilton Juarez Garça Lima, que representa então a Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Ele é vice-presidente de Roraima no Conselho do Agronegócio, está nos trazendo informações, Rui, bastante estratégicas aí. Prezados ouvintes e telespectadores, já identificamos alguns gargalos e algumas potencialidades que o Brasil tem a desenvolver, em especial, né, Wilton, a questão logística, a questão de armazenamento, a questão então de relações internacionais, ao qual esses compradores, outros países em potencial, que têm fome e sede de comprar produtos através da nossa escala, da nossa qualidade como Brasil, parabenizando desde já sempre, né, os produtores rurais, tanto nas diversas áreas do agronegócio. Não estamos aqui focando apenas em questões animais, né, na proteína animal ou grãos, mas enfim, todo o processamento que envolve a cadeia produtiva do agronegócio, que tem total importância. Então sim, todos nós, sociedade brasileira,
participamos de uma forma direta ou indiretamente do agronegócio. Então essa é a grande importância do podcast, o AgroPlus, trazer a você, ouvinte, telespectador que é da área do agro, uma maior comunicação e melhor. Para você que não conhece nada do agronegócio, você pode nos acompanhar e entender diversas fontes de informações efetivas, né, Rui? Para que vocês tenham aí, então, uma visão melhor do que de fato é o Brasil, do que é o nosso posicionamento enquanto a questão agropecuária, onde queremos chegar enquanto agronegócio brasileiro, que já por si só, com todas essas dificuldades, né, Wilton, logísticas, de algumas questões burocráticas que de fato envolvem vários procedimentos e fluxos, temos alguns desafios, mas mesmo assim os nossos indicadores estatísticos nos posicionam muito bem. Então, nesse aspecto da questão desses gargalos que temos como desafios, é importante que lá no seu município, né, a sua relação, falando com os nossos ouvintes, telespectadores, vocês possam cada vez mais participar das discussões do agronegócio na sua comunidade, na empresa que você trabalha, na propriedade, né, em quem lhe fornece assistência técnica, lá com os seus vereadores, na Câmara de Vereadores, com seus prefeitos, municípios, o Estado, os governadores, os deputados, câmaras, né, dos deputados, a questão dos deputados estaduais, federais, as entidades que representam, né, nossos políticos que hoje vários resultados dependem sim de política e nós temos que aprofundar cada vez mais a nossa visão geopolítica. Então estamos aqui pautando com o Wilton essa relação comercial internacional que tem muito a ver, né, Rui, com questões geopolíticas. Então nesse aspecto, trazendo um release aí, um aprofundamento da importância que é o tema comércio exterior, aonde que temos diversos clientes querendo nos comprar, né, Wilton? Mas temos coisas para ajustar e de forma a fazer acontecer. Não adianta às vezes, né, Rui, enquanto um agrônomo e eu, enquanto um gestor financeiro buscando melhorar a renda do produtor rural e da cadeia produtiva, nós nos motivarmos muito com altas produtividades. E aí o Wilton acabou de nos dizer que temos dificuldades ali de escoar a safra em diversas situações, onde que players, grandes compradores, vêm até o Brasil, olhar, verificar a nossa infraestrutura e verificam que acaba que sendo um custo Brasil muito alto. Então a nossa renda melhor para o campo, ela depende muito de uma eficiência de todos esses processos. Então, né, só sintetizando e finalizando essa parte da logística, e várias pessoas acabam que vendo os nossos videozinhos na internet, lá falando em divulgação brasileira do agro, né, o milho do Centro-Oeste sendo depositado, estocado a céu aberto, isso é um choque, né, visual, e de fato a questão quesito armazenagem de grãos, ela também vem da ponta inicial lá, que é a produção, o resultado da colheita, né, Rui? Uma safra que é geralmente super safra no Brasil, certo que com algumas dificuldades de frustração de safra no Rio Grande do Sul nos últimos anos, alguma questão de frustração em Minas Gerais também. Nós debatemos isso um pouco também no evento de segunda-feira do Duas Safras, que foi desenvolvido na cidade de Carazinho com a Ubra, em parceria aí com toda, né, os promotores do evento. Então queríamos convidar, né, Rui, agora que os ouvintes fiquem bastante atentos nas próximas informações que o Wilton vai nos trazer, então, em relação, né, às questões que envolvem a percepção dele de quais as dicas e quais os olhares que você tem, Wilton, em relação a algumas melhorias que possam, então, em todas essas principais dificuldades no teu dia a dia, né, o que a federação vem batido em cima e lutado, defendendo, para que possam acelerar algumas questões para a melhoria, de fato, do nosso agronegócio brasileiro. Diogo, obrigado aí pela sua explanação. O AgroPlus está de parabéns, né? Conscientizando e também permitindo que as pessoas tenham acesso às informações para ter tomadas de decisões mais assertivas. Bem, nós temos clientes do mundo inteiro, a Arábia Saudita, né? Arábia Saudita, o Japão, os Emirados Árabes, a Coreia, são os clientes que, em potenciais, o Irã também, um grande cliente potencial. O que nós temos que fazer realmente é nos planejar melhor, né? Fazer mais estratégica e ter consciência que nós, para avançarmos, nós temos que fazer o nosso trabalho correto, porque não é só a produção, né? E tem vários N fatores que são inseridos nesse processo, nessa cadeia. Então, você vê o nosso vizinho Uruguai, eu estive recentemente no Uruguai,
tudo é muito mais organizado do que nós aqui no Brasil. Tem rastreabilidade tudo total, tudo organizado, né? Semente. Então, você percebe que se nós olhar para esse lado, que nós temos que primeiro planejar para depois exportar, nós vamos diminuir muito, mitigar os nossos riscos. Não vai acontecer, por exemplo, você vê milho aí, milho parado, né, estragando. Por que não faz biodiesel? Por que não diminui um pouco o preço? Por que não se antes você pode ter medidas para saber como é que vai estar a produção mensalmente e começar a ter reuniões com quem produz a área de biocombustível para poder conectar, para não acontecer isso. Porque nós mesmos estamos errando, né? E os prejuízos são muito caros, muito altos, e impacta a sociedade brasileira. Por que nós hoje, você vê, o preço está menor, né? Mas o custo da produção ele não diminuiu. Alguns insumos baixaram o preço, mas o produtor, a pessoa que realmente dá o suor, se esforça, né? A gente percebe que essas pessoas estão avançando muito pouco. E eles são a parte mais importante, porque na hora que você senta para comer, aquela pessoa trabalhou muito para poder beneficiar naquele momento nós e a população, a sociedade, na parte alimentar. Então, a gente tem que entender, se nós não fizermos o nosso trabalho, não fizermos um planejamento estratégico, não ponderar tudo isso, a tendência nossa é esse cenário que nós estamos vendo todos os dias. Wilton, no Brasil hoje tem em torno de 85% da população vivendo em cidades, né? E a gente sabe que a imensa maioria dessa população não conhece direito o agronegócio, não conhece direito a agropecuária brasileira. Na tua visão, né? O que tu acha que nós poderíamos fazer para melhorar a imagem que o agro tem hoje, né? Não só aqui para a população urbana, né? Como também de fora do nosso país? Bem, olha só, o agronegócio, nos últimos anos, né, as pessoas têm se conectado mais ao agro, né, em vários fatores. Você vê que a pandemia, ela nos mostrou, né, e conscientizou um pouco o que é o agronegócio, o que ele faz, qual é a cadeia que é muito grande do agronegócio, porque às vezes você não tem noção qual é a parte principal da cadeia do agro. As pessoas acham que é muito fácil você sentar e pedir um restaurante, uma comida, mas esquece que para tudo aquilo chegar ali, tem uma cadeia enorme através do agronegócio que é inserido, que nós temos que divulgar mais isso, nós temos que conscientizar mais as pessoas, vocês têm que fazer mais entrevistas, apresentações. Se todos que faz parte do agro começar a dar mais informação para todos nós vamos ter outra conscientização, vamos ter outro olhar, né? Inclusive na parte também sustentável, que às vezes você não tem. Algumas cidades, ela tem um tipo de educação, outras já não tem. Então é muito cultural tudo isso, né? Então a gente tem que diminuir um pouco, talvez, né, alguns atrativos e focar mais no agronegócio, que ele que nos impulsiona, nós dependemos dele para viver. Ótimo. Já encerrando o nosso podcast, na edição que tem como pauta principal, então, entendermos melhor as relações comerciais internacionais Brasil agronegócio. Wilton, gostaríamos que trouxesse as suas considerações finais já para o encerramento. Agradecemos já de antemão mais uma vez, né, Rui, e em nome do AgroPlus, a sua participação, sua agenda aí bastante dinâmica, é muito importante. Seguimos acompanhando vocês e também torcendo para que cada vez mais a federação consiga trazer, né, resultados efetivos, como já vem trazendo, integrando cada vez mais as pessoas, os processos, os fluxos, e também nesse sentido que os jovens de hoje precisam, né, a tal da sucessão rural estar mais engajada
E o podcast AgroPlus também convida todos esses jovens acadêmicos, filhos de produtores rurais, empresas, processos, sociedade em geral ligadas, né, àquilo que tem a ver com a alimentação do brasileiro, para que possa admirar cada vez mais o agronegócio, porque de fato é para um produtor rural uma empresa a céu aberto. Então é importante que todos nós, de forma geral, estejamos torcendo todos os dias para que o nosso agronegócio brasileiro vá bem, porque é uma questão, uma relação de ganha-ganha. Todas as pessoas vão ganhar com isso, e aí teremos então uma sociedade, um país mais sustentável, assim como você cita há instantes atrás, né, a questão da sustentabilidade. E para que isso ocorra de forma bastante efetiva, basta que todos nós torçamos pela mesma causa. E acho que é esse um dos pontos principais, né, Vilton, Rui, AgroPlus. O agronegócio, de fato, ele é uma rede social alimentar, aonde que, no meu ponto de vista, quando nós sentamos para nos alimentarmos, né, vamos pegar um domingo como símbolo, né, porque na semana todas as nossas agendas elas são bastante dinâmicas, nem todas as pessoas almoçam em casa, né, mas firmar cada vez mais os valores familiares. E aí é o agronegócio que permite, então, o sentar-se numa mesa com os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, sociedade em geral, seja também no entretenimento. Então, a rede social, né, Rui, tem essa responsabilidade como, né, o abastecimento alimentar. E como diz o Antônio da Luz, o nosso primeiro membro participante aqui do AgroPlus, a comida não brota nas gôndolas do supermercado, né? Essa é uma grande questão. É verdade. Mas olha, agradeço muito aí o convite, né? A AgroPlus está de parabéns, e nós da federação estamos à disposição que precisar, né? Por exemplo, hoje a agricultura com as novas tecnologias, o jovem tem que realmente despertar por esse interesse, porque se vê recentemente a agricultura 4.0 foi uma realidade, e hoje as novas tecnologias com os super drones, né? Que está avançando cada vez mais. Já tem drone na China que transporta a pessoa. Isso vai facilitar um pouco a administração de áreas, né? Também áreas remotas, e também na parte de pulverização. Então nós vamos ter um ganho, né? Melhor, mais assertivo, e isso também aumenta um pouco a nossa produtividade. E as máquinas, sem falar das máquinas, cada vez mais, né, tecnologia embarcadas nela. Isso tem que ter profissionais adequados, capacitados, né, escolas, né, que a gente tem que, isso é um dado importante, que as escolas vão treinar esses novos profissionais para anunciar essas máquinas. Eu penso que nós temos que cada vez mais divulgar para que todos realmente tenham conheça melhor e tenha uma concepção do que o agro é importante e é vital para a nossa vida e para o mundo inteiro, né? Porque ainda tem muita gente no mundo inteiro que não tem o que comer ainda nesse momento. Então, por isso é que nós temos que ter o melhor aproveitamento dos nossos grãos, da nossa safra, da nossa plantação, do nosso rebanho, para que todos no mundo inteiro possam se alimentar. Agradeço aí ao AgroPlus, agradeço o Diogo, o Rui, pelo convite. Estamos de porta aberta para o que precisarem aqui, tá bom? Muito obrigado e um bom dia a todos. Gratidão. Conversamos com Vilton Lima, representante da Federação das Câmaras do Comércio Exterior, AgroPlus, o seu podcast do agro.